Os mais diversos modelos de serviços e plataformas financeiras hoje no mercado, os desafios e as oportunidades para você, empreendedor. Esse é o assunto do Rumo Certo de hoje. Para isso, eu converso com uma especialista no assunto, Marilyn Han, cofundadora e uma das executivas da Bankly. Marilyn, seja muito bem-vinda. Obrigada, Sebastião. Prazer estar aqui com vocês. Pode chamar de Mari, fica à vontade. A gente é levado já, né, a criar uma certa intimidade na conversa. Mas muito obrigado a você aí por se dispuser a conversar com a gente, se dispor a conversar com a gente, de compartilhar seu conhecimento aí para a gente instigar outros empreendedores também. Eu queria conhecer um pouco mais aí da sua trajetória, né? Da sua especialidade em finanças e em economia e do trabalho que você desenvolve na Bankly e o que é a Bankly também. Perfeito, vamos lá. Bom, eu sou economista, sou formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, tenho pós-graduação em negócios internacionais, fiz cursos de extensão em Madrid, no MIT, também em Boston, então sempre gostei muito de estudar, Sebastião, acho que é uma marca minha e gosto até hoje. E, bom, esse gosto pelo estudo, ele fez com que eu gostasse muito sempre de trabalhar com inovação. Então, eu comecei minha carreira aí no setor de óleo e gás e depois migrei para serviços financeiros e acho que foi muito no momento em que a gente estava tendo bastante inovação aí vinda do Banco Central. O Banco Central já estava com uma estratégia de abertura ali do mercado, de promover a concorrência e com alguns produtos que a gente está vendo hoje na mão do consumidor final, já no planejamento, como o Pix, o Open Finance. E isso fez com que eu mergulhasse de cabeça e fui trabalhar no setor de inovação da Stone. Depois disso, acabei indo para uma multinacional alemã que estava entrando no Brasil, a Mambu, e finalmente recebi um convite na época para ir para Acesso Soluções de Pagamento. E aí o convite foi, poxa Mari, o que você está vendo no mercado aí fora, né? O que você está vendo de inovação que você pode trazer aqui para incrementar nosso portfólio? E em conversas com o CEO, a gente já vinha esse movimento de Banking as a Service, já vou falar o que é essa plataforma de Banking as a Service, o que é isso. A gente já estava vendo esse movimento muito forte lá fora e algumas empresas no Brasil querendo lançar os seus produtos nessa linha. Então, migrei para Acesso, dentro da Acesso eu fiz esse movimento de intraempreender lá dentro, criando o Bankly. E o Bankly nada mais é do que uma plataforma de serviços financeiros. Então, o que a gente faz? A gente permite com que qualquer empresa, seja ela tecnológica ou não, seja ela da economia tradicional, ela possa oferecer e ter suas próprias soluções de serviços financeiros, criar suas próprias soluções. Então, hoje a gente tem mais de 200 clientes no portfólio. Sebastião, se quiser, eu posso até contar um pouco de alguns casos de uso que eu acho super interessantes aí. Não, é interessante. A gente vai saber, eu quero saber de um exemplo, sim, de uma dos seus clientes, para a gente trazer isso para identificar talvez mais com outros empreendedores. Me conte, sim. É isso aí. Bom, acho que a gente tem desde startups aqui no nosso portfólio até grandes empresas, né? Eu tenho empresas que começaram comigo desde o início, que chegaram ali com um projeto, uma ideia, empreendedores, querendo lançar soluções financeiras até grandes empresas, como por exemplo é o caso da Energisa. A Energisa é uma das maiores concessionárias do país e ela estava com um problema muito latente, né? Vocês conhecem a Energisa, um problema bastante latente. Ela descobriu que 65% da sua base, dos seus clientes, ainda pagava faturas de energia através de lotéricas. E o que isso me diz? Isso me diz que ou esses 65% da base, uma base de mais ou menos 10 milhões de clientes, não tem acesso a bancos digitais, muito menos talvez acesso a serviços financeiros, porque, poxa, o cliente tem que ir lá, sair da sua casa para ir até a lotérica pagar aquele boleto, aquela fatura de energia. E, obviamente, com o início da pandemia, o que aconteceu? As lotéricas fecharam e o índice de inadimplência ele também aumentou, porque como é que essas pessoas iam fazer acostumadas a fazer o pagamento dessa forma?
Então a Energisa pensou, poxa, eu tenho aqui, eu estou na casa dessas pessoas, eu conheço esse consumidor final, eu já me relaciono com ele, conheço esse CPF, muitas vezes, né, o leiturista aqui da Energisa, ele vai até a casa dessa pessoa, conhece a família inteira, então por que não ter um banco digital aqui da Energisa, né? Eles criaram a Volts para poder fornecer esses serviços aí de conta digital, um cartão ou até mesmo pagamento do boleto da fatura de energia. Só que a Energisa, como você bem sabe, Sebastião, não entende nada de serviços financeiros, não entende nada de banco, ela entende o que? É do cliente dela, certo? E aí foi essa junção de serviços, né? Ela contratou o Bentley para poder montar toda essa plataforma, né? Essa fintech, para que ela pudesse chegar aí na casa do consumidor final com esses serviços de meio de pagamento. Eu gosto muito desse caso porque ele é muito emblemático, né? Um caso que eu gosto bastante aqui para contar para vocês. Não, ótimo. E o que isso mudou de eficiência, de processos para a Energisa também? O resultado disso, qual foi depois de adotar essa plataforma? Perfeito, Sebastião, excelente, né? Acho que hoje ela consegue não só chegar a esse consumidor final com uma solução que ele anteriormente não tinha, então ela aumentou o seu portfólio, hoje ela provê essa ferramenta de pagamento de contas para um cliente que não tinha acesso a esse tipo, né, de solução, então ele tem um canal ali digital para fazer esse tipo de pagamento. Diminui o índice de inadimplência e, mais do que isso, né, ela consegue se aproximar desse cliente final, gerar engajamento e ter uma leitura 360 da vida financeira desse cliente. Porque, veja, esse cliente que antes ele estava fora do sistema financeiro, ele agora está dentro de uma conta. Então, a Energisa pensa, poxa, será que esse meu cliente, às vezes ele não tem dinheiro naquele momento para pagar a fatura de energia? Por que não oferecer, então, um crédito, um microcrédito, para que ele tenha esse capital, para que ele possa aí fazer o pagamento da fatura de energia e não ficar inadimplente, não, né, ter a sua casa no escuro. Então, eu acho que o grande ganho aí, Sebastião, tá de fato em digitalizar, em trazer essas pessoas ali pro ecossistema financeiro, mas também de resolver o problema interno da companhia, que era a inadimplência, que era a falta de acesso a meios de pagamento. Ótimo, solução, né? Bom, então, você fez referência ainda há pouco à expressão, né, Banking as a Service, e eu imagino que seja parte disso, esse exemplo que você está me dando, é uma adoção dessa tecnologia, dessa plataforma. Queria que você me falasse um pouco mais desse termo e de outras tantas opções que a gente tem no mercado. São tantos nomes e termos em inglês, inclusive, mas estão muito disponíveis, eu imagino, né? Me fala um pouquinho mais sobre esse leque de disponibilidades que a gente tem hoje no mercado. Perfeito. A gente brinca muito aqui que, na verdade, o termo Banking as a Service é uma reinvenção, ele é um termo inglês, arrojado, chique, por uma coisa que já existe há muito tempo, né, Sebastião? Então, eu estava dando exemplo aí da Energisa com meios de pagamento, com microcrédito, mas se você for lá atrás e olhar o que a Casas Bahia fazia com o crediário, não era um tipo de Banking as a Service, né? Uma varejista que não tem nada a ver com pagamentos, né? Com uma cara de um banco, mas acoplando serviços financeiros a uma experiência que ela conhece muito bem, que é de venda no varejo, né? Então, o conceito de Banking as a Service, ele já existe há muito tempo na vida das pessoas, né? Hoje, se você pede, por exemplo, um delivery na sua casa e você usa o aplicativo, você também ali tem a oportunidade já de ter uma conta digital, de pedir um cartão, né? Então, ele está mais presente na nossa vida do que a gente imagina. Ele apenas foi se reformulando, passou ali do crediário da Casas Bahia, em que você, né, tinha que assinar um papel, um documento se comprometendo ali com o pagamento e tinha que ir na loja, né, para contratar esse serviço. Então, ele passa de uma dinâmica
analógica para ser um serviço muito mais digital, né? Hoje a nossa vida, ela está muito mais digital, a gente está pedindo isso, né, em todos os níveis. Então o Banking as a Service ele chegou para facilitar de fato essa experiência do consumidor final. Tem outro exemplo que eu gosto bastante, que tá bem ao nosso alcance, né? Poxa, quantas vezes, Sebastião, você já comprou uma passagem aérea, né? E, poxa, numa hora antes do voo, você pensou, pô, não vou conseguir chegar. E aí você comprou aquela tarifa light que não te permite alterações e provavelmente você ia chegar atrasado e perder o voo, né? Que tal se você tivesse um seguro para atrasos aí em passagens aéreas, né? Então, poxa, contrata um seguro ali, eu tenho poder de remarcação, eu já sabe que geralmente, né, eu posso atrasar, enfim, por compromissos profissionais, né? Sua empresa pode contratar o seguro e, de fato, ter essa flexibilidade de poder remarcar sua passagem aérea, né? Então, eu acho que essa dinâmica de negócio, ela traz para a gente uma série de novos modelos de relacionamento com os consumidores que no final do dia trazem mais comodidade ali à sua jornada. E mais eficiência, eu imagino, também nos processos, né, dentro das empresas, trazendo para a questão bem financeira, né? Ótimo, vamos fazer um intervalo rapidinho, Marília. Na sequência, quero entender um pouco mais sobre a democratização dessas plataformas, desses processos ou desses serviços também. É acessível a todos, não é? A níveis onde pode-se investir mais numa plataforma, num serviço, outros níveis talvez para grandes corporações. Enfim, vamos explorar um pouquinho mais sobre a disponibilidade no mercado. Tá bom? Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente volta num segundinho para continuar essa nossa conversa, tá bem? Muito bem, você de casa também. Aguarde conosco, o Rumo Certo volta em instantes. De volta com o Rumo Certo, você está acompanhando a nossa conversa hoje, falando de gestão de forma geral, mas estamos afunilando para as diversas plataformas e serviços financeiros disponíveis hoje no mercado. E aí eu estou com esse assunto, numa conversa com a especialista, a Marilyn Hahn, falando para a gente lá de São Paulo. Marilyn, continuando nessa conversa, você colocou para a gente alguns modelos, né, no bloco anterior, deu exemplos também que aproximam tanto a gente que às vezes vê de certa forma distante essa questão de plataformas digitais hoje. Da questão financeira já é quase que específica para algumas pessoas, para outras não, mas a ideia é da gente popularizar cada vez mais, não só os termos, mas as ações que se podem fazer também usando da tecnologia aí, né? E aí eu te pergunto isso, é viável para todo tipo de empresa, todo porte de empresa usar dessas plataformas? Mais do que interessante mas é viável também? Como é que é esse nível de democratização dessas tecnologias? Perfeito, Sebastião, excelente pergunta, né? Eu acho que posso falar um pouco pelo Bank, a gente tem todos os tipos de empresa aqui, nossos clientes, desde startups, desde de empresas muito pequenas, até empresas maiores, como eu estava dando exemplo aqui, né, anteriormente do caso da Energisa. O que a gente vem enxergando, né? Cada vez mais a gente está democratizando esse formato de distribuição dos meios de pagamento, né? Então, vamos pegar você ali como consumidor final. Você tem alguns meios de pagamento muito claros, né, dentro da sua jornada. Um cartão, um Pix, uma conta. Então, assim, isso já está aqui, né, acoplado às jornadas que você tem na sua vida. A mesma coisa é uma empresa. Se a gente pensar, né, tanto uma micro, pequena empresa, ela gira ali em torno da sua vida financeira, da forma com que ela cobra seus fornecedores, se ela vai fazer uma antecipação de recebíveis ou não, ela gera boletos para cobrar faturas. Então, meios de pagamento fazem parte da nossa vida, tanto no CPF quanto no CNPJ. Né? Eu acho que o grande desafio é como que a gente acopla
esses novos produtos dentro aqui do modelo de negócio. Né? Então, o que eu percebo? Quando a gente traz aqui mais a leitura das micro e pequenas empresas, acho que um movimento que está sendo muito comum geralmente, micro e pequenas empresas têm ali o seu sistema de gestão, ele é mais simples, né? Ou às vezes mais arrojado, ou ele contrata algumas startups ali, algumas startups de contabilidade, e através dessa plataforma que ele consegue usar esses sistemas financeiros. Então, poxa, a gente tem um cenário no Brasil em que o micro pequeno empreendedor, ele até pouco tempo atrás, ele não era um público que tinha acesso tão fácil a instituições financeiras tradicionais. Ele tem essa dificuldade, né, de crédito, até porque a empresa é nova, não tem dado no mercado, o modelo de negócio às vezes é muito novo, né? Então, muitas vezes ele se sente seguro nessas plataformas que muitas vezes ele tem uma aproximação maior, que entendem mais do ciclo de vida dele, do momento que ele está passando, do estágio de maturação ali do seu negócio. Então, esse empreendedor, ele vai contratar serviços financeiros através do ERP, do sistema de gestão, da plataforma CRM que ele está usando, ou, né, desse escritório de contabilidade virtual que ele acessa. Então, o que a gente vê? Pequenos e médios acessando, de fato, esses serviços fora dos bancos tradicionais, mas através de canais com os quais ele tem maior proximidade, né? E é importante, né, se colocar nessa condição, nessa possibilidade, entendendo o que tem de disponível no mercado, né? Sem demérito nenhum aos bancos tradicionais, né, que tem uma relação também aproximada com o cliente, mas hoje o aproximado acontece aí no dia a dia, né, com toda a tecnologia que a gente tem. A disponibilidade de produtos, de plataforma, de serviços, acaba sendo muito mais importante do que aquela relação tradicional, onde para eu ir no banco por conta do meu histórico, e trazendo para outra questão que é do crédito, por exemplo, é o meu histórico lá que vai me dar maior possibilidade de crédito com taxa menor. Hoje a gente tem tantas outras ferramentas que estão disponíveis, mas é conhecimento, é ir atrás, é buscar, é tudo tão mais possível mesmo, né? Mais democrático e eficiente, como você colocou lá no caso, no primeiro bloco, você falou da Energisa, né? Porque ela reduziu a inadimplência usando uma plataforma de cobrança mais eficiente, né? O resultado vem por aí, vem de outras formas também, pode ser redução de custo numa pequena empresa também, né? Interessante a gente entender todas essas possibilidades e todos os benefícios que tem. E são cada vez mais necessários que entendamos isso, né? Porque é mais eficiência, mais competitividade no final das contas, né, Marilyn? Perfeito, Sebastião. E você vê, né, isso no dia a dia. Você vai uma empresa que, de repente, uma micro pequena empresa que já tem um relacionamento ali com uma plataforma específica, supondo 2 anos. Você concorda comigo que muitas vezes ela consegue talvez um crédito mais barato através daquele canal que já tem uma leitura do seu histórico, já sabe o comportamento dela, né, já sabe que o negócio é rentável, do que se ela fosse, de repente, bater na porta ali de um outro player, de talvez, vamos colocar ali, né, um banco tradicional que seja, sem histórico, em que ela não conhece, que não conhece o seu modelo de negócio, né? Não conhece sua vida financeira. Então, acho que a grande goal dessa revolução, nessa transformação que está acontecendo no sistema financeiro, e a grande mágica é essa descentralização da oferta. Por quê? Ela faz com que a gente está falando dos mesmos produtos de sempre, né? A gente está falando de crédito, seguro, poxa, são produtos que já existem aí na nossa vida, na vida dos CNPJs há muito tempo. A gente está falando de transformar ali os canais de acesso para que, de fato, esse consumidor, essa empresa consiga contratar um produto mais barato, que seja talvez mais customizado à sua realidade, né, mais eficiente, como a gente tá bem colocando. Então, assim, existe essa transformação que está acontecendo no sistema financeiro, mais players, então é saudável, né, essa motivação à concorrência, para que o consumidor saia ganhando no final, né, para que aquela empresa saia ganhando no final e possa escolher, ali, ter liberdade de escolher entre inúmeras ofertas, a qual mais se acomoda ao seu tempo de mercado, né, a sua realidade naquele momento, o seu estágio de maturação.
E bom pensar nisso como no nível do planejamento já, né? Não quando surgir um problema e eu tenho que buscar uma solução, né? Mas colocar isso no planejamento a cada ano da sua empresa, né? Porque aí se torna também mais eficiente. Não precisa necessariamente você esperar que um problema aconteça, né? Mas em sendo, Marilinha, eu te pergunto, qual é o sintoma, talvez, ou que sinais, talvez, dentro de uma empresa a gente comece a perceber de que é preciso buscar plataformas mais democráticas, mais disponíveis no mercado? No caso que você falou, de novo, a gente volta aqui ao exemplo que a gente está tratando, eles perceberam que muita gente ia pagar nas lotéricas, né, as contas, as faturas, né? E isso era um problema, talvez, né? Era uma dor ali do consumidor e houve uma facilitação. Mas no dia a dia, a gente talvez não se dê conta, enquanto empresário pequeno ou, enfim, de um estabelecimento pequeno, vamos dar um outro exemplo aqui, um salão de beleza, uma padaria, um pet shop, e aí ele não se dá conta, acostumado a ir no banco sempre, não se dá conta de que tem tudo isso. Tem alguns indicativos de que, oxa, eu posso pensar de que tem algo aqui talvez mais eficiente para o meu negócio, né? Não? Onde é que você percebe aí que é hora de se abrir a cabeça para pensar dessa forma? Legal. Acho que a grande vantagem aqui, Sebastião, é que a cabeça do empreendedor, ela é muito da inovação, ela está sempre buscando coisas novas, né? A gente, como empreendedor, a gente dificilmente olha só uma área da companhia, a gente olha tudo. A gente está sempre olhando ali, né, o negócio como um todo. Então, acho que o empreendedor que tiver essa consciência de ir atrás de inovações, né, de explorar bem os players que estão no mercado e não só ficar talvez ali no tradicional, ele encontra alternativas muito melhores, ele encontra ali possibilidades de expansão. E nessa linha aí de facilidades que a gente tem tecnológicas, de disponibilidade, o que a gente pode esperar para o futuro aí próximo, com tanta tecnologia, e tecnologia muda a cada dia mesmo, né? Opções, ferramentas mudam a cada dia. Como é que vocês trabalham já com um futuro? E futuro agora é sempre próximo, né? Sempre para amanhã. O que vem pela frente e que os empresários já comecem ou devam começar a ficar atentos? Uhum. Olha, eu acho que tem muita coisa legal vindo, Sebastião, principalmente para agilizar um pouco essa dinâmica, né, dos relacionamentos. Vou dar um exemplo aqui que eu considero sensacional, que é o Open Finance, né? O Open Finance, ele nada mais é do que a abertura de dados de uma forma responsável, de uma forma com metodologia, com protocolo específico para gerar o valor do mercado. E trazendo aqui para a realidade, né? A gente estava falando dos micro e pequenos empresários, dessa dificuldade que eles têm de muitas vezes buscar um crédito porque não existem os dados ali disponíveis para fazer uma análise. Então, muitas vezes, poxa, você vai em algum lugar, você tem que tirar o extrato de um outro banco que você tá, reunir ali mais algumas contas, o balanço e tal, para poder pedir um crédito, né? O Open Finance, ele visa exatamente trazer eficiência nesse processo de contratação. Então, como que eu, instituição financeira, regulada, autorizada, instituição de pagamento, ou uma instituição que tem a licença para conceder crédito, eu tenho acesso ali com o consentimento do cliente a esses dados, a todo esse histórico, para que eu também possa oferecer produtos mais baratos, mais customizados e melhores, né, para esse micro pequeno empreendedor. Então, tem várias coisas, a gente viu também o Pix vindo aí, diminuindo bastante alguns custos operacionais dessas pequenas e médias empresas que muitas vezes só tinham como alternativa ali rápida adquirência, né, que muitas vezes não cabia ali no modelo de negócio. Então, acho que essas inovações ali em meio de pagamento, elas vêm para gerar grande valor aí para o consumidor nos próximos períodos, viu? Para o ecossistema como um todo, né? Não só o consumidor, mas também para quem está aqui gerando a inovação na ponta, eu acho que é super, super positivo. Não, muito bom. Tecnologia que veio para ajudar, né? Para dar eficiência e dar facilidade, né? A transformação digital está aí, a gente tem que estar dentro, a gente está dentro de alguma maneira, no dia a dia a gente já está, às vezes nem se perceba, né? E é preciso as empresas trabalharem com a eficiência dessa transformação, né? Que aí é o que a gente também já tem tratado bastante aqui, mas nunca é demais falar que é a evolução da tecnologia, né? Não adianta a gente ter as ferramentas disponíveis, tem vários canais, se não soubermos aplicá-las de forma eficiente, né? Ou nos processos, ou nos relacionamentos,
Aliás, falando de relacionamentos, por mais que tenhamos tecnologia, os relacionamentos humanizados são cada vez mais importantes também, né? Fiz referência lá a bancos que davam e que dão mesmo tanto valor a um histórico daquele cliente e tem um relacionamento aproximado, onde a gente senta com o gerente, mas isso hoje, de outras maneiras, acontece também, né? É a atenção humanizada que precisa acompanhar junto com a tecnologia, que não substitui, né, Marilyn? Com certeza, Sebastião. Você busca uma experiência mais fluida de contratação dos produtos, né? Por exemplo, você não quer ter toda a burocracia na hora de contratar um crédito, mas, poxa, quando você tem algum problema ou precisa de ajuda, você quer ter alguém te apoiando, um especialista ali, né? Então, acho que esse ganho ali, né, tira um pouco da humanização numa parte que talvez o humano ele vire cotovelo, né, que talvez a gente consiga digitalizar, mas essa relação, ela é extremamente importante, né, que a gente conheça o nosso cliente, que a gente conheça o negócio dele. Eu acho que a gente está tendo uma dinâmica muito legal nesse sentido, né, de transformação talvez até dos papéis nesse relacionamento que você bem comentou. Muito bom. Marilyn, foi um aprendizado conversar com você aqui nessa meia hora que passou tão rápido aí, com informações tão importantes. Muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Rumo Certo, aqui no canal Empreender. Forte abraço para você, parabéns pelo seu trabalho aí, sucesso sempre. Obrigada, Sebastião. Foi um prazer estar aqui com vocês, bate-papo super rico, incrível, muito bom. Obrigada, viu? Maravilha. Maravilha. Muito obrigado a você de casa que acompanhou o Rumo Certo de hoje também. Eu volto no próximo programa. Um forte abraço e até mais.